Oi pessoal, meu nome é Daniela de Oliveira. Eu sou a Thaís Salan. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonada, que são rituais e a importância dos rituais na nossa vida cotidiana. Então, qual é a diferença de uma rotina para um ritual? Então vamos lá. Acho que isso é super importante. A rotina é aquela coisa que a gente vai ter ali, rotineira, mas é mais o to-do list mesmo, né? Coisa que a gente vai fazer, etc. O ritual, ele é simbólico, ele tem um significado para nós. Então, todo ritual, a gente atribui a ele algo que é significativo, um propósito, né? E para que serve um ritual? Por que os rituais são tão importantes para nós? Porque os rituais é quase como se eles trouxessem um tempero para a nossa vida. Eu acho que os rituais eles têm essa função de temperar um pouco a vida, porque quando a gente traz um propósito para algo, a gente está dando uma certa cor mesmo. Como o próprio Cortella fala, que o ritual é a rotina com alma. Exatamente, que lindo isso, né? Eu acho essa definição para mim, né? Ritual é rotina com alma. Então, aquilo que você faz todos os dias pode ser uma coisa automática. Ela quase que fica desalmada, né? Fica sistema. A gente vira robô. Vira robô. E aí, quando você coloca o propósito, você coloca o símbolo, você coloca alma. Exatamente. Então, o ritual ele vai servir para nos trazer para aquilo que a gente está fazendo. Então, nesse sentido, o ritual ele traz mais fácil, vamos dizer assim, ele chama, né? O ritual ele vai chamar esse estado de presença, que a gente às vezes chama de mindfulness, de atenção plena. Eu acho que também ele vai trazer esse, como você falou, esse tempero, de eu usufruir, de eu contemplar, de eu usufruir, de eu aproveitar, o saborear, o saboar. Exatamente. O savoir de vivre, como dizem os franceses. O dolce far niente, os italianos. E, né, aquela coisa de eu tomo café da manhã todos os dias com os meus filhos. E aí a gente tem um ritual com a Alexa, inclusive. Olha só, estamos falando de um ritual com uma inteligência artificial. E isso ficou tão divertido e a gente curte esse momento. Sim. Então, né, quando não há esse momento, parece que falta algo. E não é feito de uma forma automática. É aquele momento em que todo mundo faz e está presente. Então tem esse aspecto da presença, esse aspecto do propósito, o aspecto da espiritualidade, o aspecto da alma. Exatamente. E esses rituais eles podem ser inseridos em pequenas coisas da vida, como por exemplo o famoso cafezinho, né? Pra gente que é brasileiro, que o cafezinho é tão importante, eu posso ir lá, pegar o café pronto da cafeteira, tomar e ir embora. Ou eu posso ter o ritual do café. Sim. Que é, eu vou comprar o grão, eu vou moer o grão, eu vou pesar, eu vou fazer o meu café. Mesmo que não faça todo esse ritual, então eu vou passar o meu café. Sim. E esse vai ter o tempo, eu acho que é o tempo estendido da vida. Então o ritual, ele traz para nós esse tempo estendido. Nossa, Dani, você falou um exemplo, assim, maravilhoso, né? Porque a gente tem em casa uma máquina, né? De colocar cápsula e fazer o café. E o Fernando me pergunta, você quer café? Aí eu falo, ele sabe que quando ele pergunta, você quer café? Não é botar a cápsula, porque isso aí a minha filha já fala, eu faço. Não. É o preparar a maquininha italiana daquele jeito. É a gente colocar o café no fogo, escutar o barulhinho, sentir o cheirinho, sentir o cheiro que surge e aí tomar. Então, olha, e sentar, né, para tomar, numa conversa. Sentar para tomar e compartilhar. Então, isso que você falou do tempo estendido é perfeito, porque eu não tô saiu, exatamente, né? Não. A gente tá a preparação, né? Então tem um processo de preparação. Sim. Então, e esses rituais, eles podem estar presentes, né, como você falou, em vários contextos. Então, num contexto familiar, num contexto de autocuidado. Sim. Então, muitas vezes, com alguns pacientes, eu desenvolvo skincare. O famoso skincare é ótimo. É ótimo, porque o skincare tem o cheiro, né? Então, tem uma preparação, tem um cheiro, tem o toque.
né? Então, isso, e você está se cuidando, né? É muito... E os rituais, às vezes, eu falo que é importante que a gente tenha rituais de transição. Então, por exemplo, eu estou no trabalho, eu vou sair de uma reunião para entrar em outra. O que eu vou fazer para desligar de uma e me conectar na outra? Eu falo que às vezes é simples, às vezes são 3 respirações profundas que eu vou dar, vou voltar para o meu corpo, vou me perguntar o que está acontecendo comigo agora. Sim. Né? Então, às vezes, esses pequenos rituais que vão trazendo... Mudam o tempo, que né? mudam o tempo e que vão trazendo ritmo. A gente para o futuro. Porque imagina você sai do trabalho e chega em casa no mesmo ritmo, né? Exatamente. Então, como é que eu faço a passagem, né? De dormir para acordar e de acordar para dormir? Então, eu tô lá, isso é um grande problema, né? Aliás, isso eu tenho falado com muitos pacientes. Eu falo, gente, olha, é o negócio seguinte, a gente não acorda assim e não dorme assim. Não é bom pular da cama. Eu sei que tem muita gente que pula da cama, mas... É um período, é uma transição. Então, a transição entre o meu estado desperto e o estado dormindo. Exatamente. Em que eu vou aquietar minha mente, eu vou me conectar com aonde eu tô. Às vezes pode ser que eu me encontre com pensamentos desagradáveis, enfim. Mas também de manhã, né? Eu falo que para mim é doloroso, é meio doloroso. O processo de acordar, ele é doloroso. Ele não é agradável. Não é agradável, gente. Vamos ser honestos aqui, vai. Exatamente. Aquela coisa do, puxa, queria mais 5 minutinhos, né? Então, não se frustre, porque você já não acorda assim. Porque eu vejo pessoas frustradas. Ai, mas eu demoro para acordar. Então, qual vai ser o seu ritual? Exatamente. Como você vai fazer essa passagem? E a mesma coisa para dormir, porque esse é um grande problema que a gente tem hoje na nossa vida social. As pessoas estão deixando de dormir, elas não estão dormindo, não estão descansando. E isso está acarretando muitos problemas para nós, socialmente falando, pessoalmente para cada um, e socialmente falando. As pessoas estão mais agressivas, não estão conseguindo absorver informação, cognição, né? Não absorver informação, mas processar a informação, integrar a informação, né? Então, a gente está vendo muito zumbi por aí, mas e isso tem a ver com os nossos rituais de sono. Então, a famosa higiene do sono, a gente precisa de uma higiene de sono. Sim. Né? E a gente fala pouco também isso, né, que a gente vai dando pro nosso corpo. Olha, daqui a pouquinho vai acontecer tal coisa. Olha, daqui a pouquinho vai acontecer tal outra coisa. Que nem o de manhã, né? Eu acho que você falou muito bem, essas 2 grandes passagens do dia, do acordar e o adormecer, eu acho que os rituais, eles são muito... E os rituais, eles têm uma importância também, que é de trazer uma certa previsibilidade. Ele traz uma certa contenção, certo? Então, vai conter, eu ter um ritual para dormir, ele vai conter o meu tempo de dormir. Ele vai conter, né, ele vai colocar um limite para que eu possa ir dormir. Né? Um ritual, por exemplo, de uma preparação pré-competição, vai me dar uma certa previsibilidade do que eu vou fazer, de como a coisa vai acontecer. Né? Essa é uma explicação até inicial dos brain nets. Que eu adoro muito, né? Que é um conceito do Nicoleles, que é um cientista brasileiro que a gente precisa acompanhar nossos cientistas, das descobertas que eles fazem, que são fantásticos. E o Nicoleles dos episódios dos 3 elementos com o Nicoleles que está demais. Então o Nicoleles, ele tem esse conceito de brain nets, que alguns experimentos que ele fez com macacos, e a gente vê isso acontecendo muito em colmeia de abelha, com as formigas, e a gente sabe que acontece conosco. O que é isso? É quando, dentro de uma tarefa, quando a gente fica sincronizado com uma outra pessoa. Então, dentro de algo, a gente fica sincronizado com o outro, e o meu córtex motor, ele é sincronizado com o da outra pessoa, ao ponto de que antes daquela pessoa fazer aquela ação, uma determinada ação, eu já sei, eu antecipo a ação do outro, porque eu já sei que ele vai fazer. Mas então, olha que interessante, o ritual, ele cria um padrão de previsibilidade que, quando repetido, o seu próprio cérebro já consegue antecipar. Então, a sua própria rede neural,
BrainNet, né? Sua própria rede neural já sintoniza, opa, vai acontecer tal coisa. Mas aí que é o fantástico das BrainNets, porque a BrainNet não é a minha BrainNet, ela é coletiva. Mas acontece aqui. Sim. Para acontecer, ela acontece coletivamente. Então, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo, pegar o esporte. O esporte é lindo para dar exemplo desse jeito, porque é muito concreto. Quando os jogadores lá da Nova Zelândia, eles fazem um haka, automaticamente eles estão conectando o cérebro deles para o jogo. Sim. Então é aquela coisa que quando um atleta está em jogo, ele não precisa olhar, ele sabe aonde o outro está, ele sabe o que o outro vai fazer. Então ele consegue às vezes antecipar uma jogada, ele consegue armar porque ele já entendeu o que está acontecendo, inclusive não só do time dele, como do time adversário, porque existe uma conexão neurológica, que é um negócio que a gente até hoje aí a gente explica, por exemplo, o que a gente chama de espiritualidade, essa conexão neurológica que a gente vai tendo com tudo aquilo que é vivo. Eu até trago a questão do ritual, porque às vezes a gente está tão desconectado de nós mesmos que a gente não consegue estabelecer essa conexão interna. Então, acho que os rituais, eles são a porta de entrada para os BrainNets. Exatamente. Né? Ou seja, a minha conexão, a minha conectividade comigo, ela tem uma química que quando ela é feita em grupo, essa química também ocorre, mas de forma que aí a gente tem essa conexão do grupo. Sim. E o grupo funciona como um. Exatamente. Como um organismo. É uma coisa que a psicologia social já falava há muito tempo, né? Dessa coisa do comportamento de manada, né? Dos grupos sociais, enfim. A gente tem isso. E o que é importante também? Existe uma liberação de um monte de hormônio quando a gente faz um ritual, entendeu? Que vai contribuir um tanto para a nossa saúde mental. Né? Então, tanto preventivamente como também em tratamento. Sim. Então, uma das coisas que eu vou trabalhando muito com os meus pacientes, às vezes ansiosos, deprimidos, vamos dar sentido para a ação que você faz. Porque às vezes as pessoas elas ficam fazendo ações automáticas. E as ações, elas perdem o sentido na vida. Sim. E os rituais, eles trazem esse sentido de volta. E os rituais também, eles trazem um começo, um meio e um fim, né? Exatamente. Aí também essa sensação de completei, terminei, encerrei, é muito importante, né? Então a gente está falando aí de dopamina, a gente está falando também de endorfina, mas essa possibilidade de você se conectar com outros organismos, né? Como as abelhas, como num campo de futebol, como no esporte, em que você consegue trabalhar sincronizado, é lindo. E como os rituais, eles permitem essa porta de entrada. Então eu falo que mesmo que eu não esteja num time ou numa torcida, eu posso estar na minha casa olhando a planta que está lá e a árvore que eu cuido, e a gente fazer e ter um ritual de um cuidado. Sim. Né? E esse ritual de cuidado vai trazendo vida. Sim. Assim, e como a gente pode fazer, então, como a gente pode pensar para trazer mais vida para os nossos dias, que eu sempre falo isso, né? A gente tem dias de vida, mas quanto de vida nos dias? Sim. Então, quais rituais podem fazer parte da minha família? Quais rituais podem fazer parte do meu trabalho? Quais rituais podem fazer parte do meu cuidado pessoal? Sim. Né? E eu acho que fica aí, né, um convite. Um chamado. Um chamado aí para quem está em casa ouvindo. Mas também um chamado para a gente introduzir um conceito. Sim, e a gente poder trazer, né, quando a gente vai falando de ritual, como eu falei antes, né, o ritual ele traz esse estado de presença. De alguma maneira, o ritual ele serve para trazer a gente de volta, para nos integrar em nós. E a preparação para o ritual e o ritual em si trazem o que a gente chama de um estado de flow, né, o importante, e que tem a ver com satisfação e com felicidade.
Aliás, o flow, se você for ler, é o estado ótimo de ativação da mente. Então, quando a gente fala ótimo, significa que é o ideal, né? Então, já vi muitas pessoas no mundo corporativo, o esporte e tal, chamando o flow como eu preciso chegar no flow, né? Mas e aí quando você precisa chegar, você não chega de jeito nenhum. Por isso que eu falei das portas de entrada e tal, porque existe. Então, o flow, só a Dani consegue falar o nome dele. É o Mihaly Csikszentmihalyi, gente, procurem. Vale a pena ler o livro, vale a pena ver as palestras. É muito bacana mesmo. Também tem o livro que eu já falei, Os Super-Humanos, que descreve o flow de uma forma mais... uma forma leve, também interessante, trazendo contextos diferentes como esporte, religião, né, e artes, e todos eles trazem rituais, né? E assim, se vocês quiserem que a gente grave um episódio se debruçando sobre o flow, o que é a neurociência do flow, a gente vai fazer um desafio, um pedido, né? Se tiverem 10 comentários aqui no vídeo, flow. Exatamente. A gente faz? A gente faz e a gente vai explicar tintim por tintim o flow, o que é flow, como é que é neurofisiologia e também algumas dicas de como a gente facilita esse estado, que tem a ver um tanto com a nossa habilidade, com a nossa capacidade de realizar algo, né, a nossa habilidade e um certo nível de desafio. Então, o desafio não pode ser nem grande nem pequeno demais. Ele tem que ser ali. E aí a gente entra com Vygotsky, depois aí você fala também, que tem umas questões de aprendizagem. E o flow tem aquela coisa de ter quase que um feedback imediato ali. Você vai sentindo satisfação e fazendo, e você vai ficando naquilo, e você vai entrando nesse estado de estar absorvido no que você está fazendo, né? Sim. E de ter também um objetivo. Sim, tem um objetivo claro. Né? E aí, assim, para deixar um gostinho para as pessoas, recentemente a série do Ayrton Senna tem cenas claras de flow. Dele descrevendo, dele falando, eu não sei o que é isso que aconteceu comigo. Não sei explicar, né? Muitos atletas falam isso, não sei explicar que sensação aconteceu, mas o jeito que ele chega falando... é realmente demais, então fica aí o gostinho. E a gente vai falar algumas características, então, do flow, só para fechar. E aí, se vocês quiserem que a gente grave esse... se vocês escreverem flow aí, 10 comentários, é isso? 10 comentários sobre flow, a gente vai lá e a gente grava o episódio. Então, para a gente poder entender, né, tem lá no Senna, em qualquer coisa de atleta que você vai ver também vai falar um pouco disso, de como que é aquele foco, né? Você está 100% concentrado, 100% focado. A gente fala que é a visão de túnel. Sim. Para alguns atletas, dependendo do esporte, né? Para outros esportes é uma visão mais amplificada, de quadra, de bola, e tem uma extensão de tempo, né? Uma diferença, uma vivência de tempo diferente. Então existe assim uma intensa concentração, que aí dá esse aspecto de túnel, né? Que a Dani falou. Mas ao mesmo tempo que é túnel, é uma sensação de atenção plena, atenção completa. E um completo controle, uma sensação de um controle e a consciência de cada ato que a gente faz. Isso, aí tem a distorção temporal e espacial. Sim. Então o tempo ele se estende. Então a pessoa que passou pelo flow, ela vai falar detalhes que foram milissegundos, mas que para ela se passou um tempo grande. E essa é a questão temporal. E a questão espacial, como no do Ayrton Senna, é a fusão, por exemplo, do indivíduo com a máquina. Uhum. Em que ele vê a máquina como uma extensão de si. Então, a máquina, a natureza, o espaço, o que quer que esteja ali. Exatamente. Então, uma pessoa esquiando, o esqui faz parte dela. Uma pessoa correndo, o tênis é parte dela. A rua, né? Rua. Que está ali então, em volta. Essa distorção do tempo e do espaço é importante. E, no fim... tudo isso junto... gera uma sensação de recompensa sem igual. Que é isso, né? A satisfação de estar vivo, de estar pleno, né? Então, a gente pode chamar isso de plenitude, talvez. Flow. É flow.
Difícil sentir, mas gostoso também quando a gente entra, né? Nossa, Dani, esse assunto do flow, se não vale uma curtida, eu não sei o que vale. Eu sou apaixonado pelo assunto, eu sou suspeita para falar, então acho que as pessoas podem curtir também. E se inscrever para não perder esse episódio. Mas essa conexão aí dos brain nets, dos rituais, flow, dos rituais. O ritual é a porta de entrada para o flow, e eu acho que sobre rituais, acho que é um tanto disso, né? Eu acho que a gente já cobriu bastante sobre rituais, sobre a importância deles. Por que a gente tem que trazer os rituais de volta para a vida? A gente desacralizou bastante a nossa vida, é hora de sacralizá-la de novo. Não precisa ser religiosamente, mas a gente precisa fazer a vida sagrada novamente, para que a gente possa se sentir mais vivo, para que a gente possa ter satisfação com a vida e para que a gente possa ir organizando para nós o que a gente chama de felicidade, que a gente vai ter um outro vídeo sobre felicidade também, mais para frente. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha, se inscreve no nosso canal, deixa ativado o sininho aí para quando tiverem novas publicações e acessa o nosso site, que é www.tempoproprio.com.br, em que a gente coloca todas as referências de livros, filmes que a gente comenta em cada episódio nosso.